após as tarifas para produtos importados, de querer anexar a Groenlândia, de falar sobre invadir a Dinamarca, transformar a faixa de Gaza em um resort e ameaçar atacar o Irã, o presidente norte-americano Donald Trump traz à tona mais declarações polêmicas sobre fatos que moram no que mais parece o fantástico mundo de Trump. Pois é, as declarações foram dadas em uma entrevista à rede de TV americana NBC nesse fim de semana. Trump defendeu um terceiro mandato e disse que está furioso com o presidente russo Vladimir Putin, que estabeleceu condições para o cessar-fogo contra a Ucrânia. Pois é, na semana passada, Trump também ficou enfurecido, Enfureceu os iranianos também quando ameaçou um bombardeio caso não houvesse um acordo sobre o programa nuclear. Em resposta, o líder máximo do Irã respondeu que vai haver revide. Eles ameaçam fazer maldades. Claro, se for algo mal feito, não temos muita certeza de que isso vai acontecer. Não achamos muito provável que o mal seja feito de fora. Mas se for feito, eles definitivamente receberão um forte contra-ataque. Pois é, a gente vai falar, agora a respeito desse assunto, porque são várias declarações polêmicas e não é de hoje, gente? Desde o período eleitoral a gente vem acompanhando, declarações e falas que vão movimentando aí o cenário internacional, colocando os Estados Unidos numa posição até mesmo delicada, Porque muitos países acabam olhando diferente os Estados Unidos. Em que sentido? No sentido de não saber o que confiar, Como confiar nos Estados Unidos a partir das declarações de Donald Trump. E também aquela história, de que fala uma coisa, depois retira, não é bem assim. Então isso tudo acaba, de certa forma, movimentando bastante esse cenário internacional, o cenário político, o cenário econômico nem se fala, porque todas as declarações polêmicas, elas movimentam as bolsas, movimentam também o mercado financeiro, e isso não é nada bom para a economia. Os investidores, a gente sempre fala aqui que gostam, de previsões, de previsibilidade. Acertei, Mas aí, nesse cenário, é difícil a gente ter essa previsibilidade. Letícia Fontes, a gente teve uma série de declarações esse fim de semana e realmente está dando o que falar, Pois é, eu separei alguns pontos aqui dessas muitas declarações que o presidente americano vem dando nos últimos dias, aliás, desde que quando ele começou a ser eleito, sobre essa questão da taxação que começa a valer já a partir do dia 2, a comitiva brasileira, tem uma comitiva brasileira que desembarcou nos Estados Unidos com o objetivo de ficar ali até pelo menos até o fim dessa semana para discutir justamente essa questão das taxações, de como que o Brasil vai fazer. O que o Brasil tem tentado nesse primeiro momento é voltar ao que aconteceu no primeiro mandato do Trump, que é voltar àquela política de cotas. Você mantém ali estabelece umas cotas para exportação de alguns produtos, principalmente ali do aço e do alumínio, e depois que passa essas cotas, aí sim o governo americano poderia taxar. O governo brasileiro está tentando essa estratégia, que foi uma estratégia que funcionou ali no primeiro mandato do presidente americano Donald Trump, para ver se acontece. Mas até então o presidente americano ele não deu nenhuma sinalização. A gente não sabe ao certo nem quantos países vão ser, quais vão ser essas tarifas, quais vão ser exatamente os produtos. Enquanto isso, o governo brasileiro tenta negociar. Essa comitiva foi capitaneada, inclusive, com o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros, Marcelo Carvalho Lírio. Só que a grande questão o governo americano não tem mostrado bastante disposição para poder negociar com o governo brasileiro. Até esse momento não foi indicado nenhum representante para a embaixada diplomático dos Estados Unidos no Brasil. Já começou esse governo e nem isso. Então, vamos acompanhar de como que vai ficar. Sobre essa questão ali dessas falas, antes das falas, na verdade, sobre essa questão das taxações, as bolsas de valores, elas já têm reagido a isso nos últimos dias, porque, como a Adriana falou, o mercado gosta de previsibilidade. Se você não sabe exatamente quais vão ser as políticas que vão acontecer, o mercado tem reagido a isso. O governo americano tem falado, inclusive o presidente, que é uma questão de para poder esperar, que vai ter esse período mais difícil mesmo, para depois melhorar, mas vamos ver o que acontece. Só que, além de
todas essas políticas econômicas, a gente tem um presidente que tem ali falado várias coisas desrespeitando, inclusive, outros países. A gente trouxe aqui algumas semanas que, inclusive, saiu uma matéria de uma revista norte-americana que foi um jornalista, né, um editor-chefe, que foi incluído em um grupo ali do Pentágono para poder discutir a guerra. E nesse grupo, claramente, o vice-presidente americano falando absurdos, criticando bastante a política da Europa. A gente tem a questão do Trump já falando de invadir ali a Groenlândia. Então, todas essas questões, a gente vê que tem um presidente que não tem respeitado, né? A gente vê, principalmente nessa questão da taxação, um certo boicote de alguns países que já têm feito isso. Eu vou citar aqui o Canadá, que é um dos principais países que tem sofrido, né, esse boicote, essa taxação do presidente americano. Lá no Canadá, a gente tem até o American Coffee lá, eles já estão mudando, eles já estão chamando de Canadian Coffee, para não falar do boicote, já está começando, inclusive, da forma como eles chamam o café. Tem lá no Canadá, já estão se espalhando uns aplicativos em que o consumidor, antes de comprar um produto, ele vai ali no QR Code, joga o aplicativo para saber de onde aquele produto foi comprado. Se ele foi comprado, não, onde ele foi produzido, se foi nos Estados Unidos, se foi no Canadá, para justamente começar nessa questão ali de boicotes. Sobre essa questão de terceiro mandato, isso aí inverte uma lógica, né, para a gente saber até que ponto que o presidente está falando isso ou não. A gente teve um presidente americano que realmente teve 4 mandatos, que foi o Franklin Roosevelt. Só que ele, foi uma questão que foi mudada ali no Congresso, tudo isso mudou a legislação. O que a gente vê do Donald Trump, ele foi eleito na maioria dos estados, tem uma maioria do Congresso, mas não é uma maioria ampla. Tanto que o que a gente tem visto até então é um silêncio ali até então do Congresso em relação a todas essas medidas, essas falas do presidente americano, mas nos judiciários, os juízes federais já têm dado um certo recado ali ao presidente americano, revertendo inclusive várias ações que ele tem tomado. Pois não, Letícia. Não, pode falar. É porque eu ia falar com a Lara, porque sobre essa questão aí de assuntos de reciprocidade, a Lara ia até comentar uma questão do PL da reciprocidade, que é uma questão que está acontecendo aqui no Brasil, né? Justamente que se insere bastante nesse contexto de taxações que a gente tem visto. Exatamente, Letícia. Olha só, o PL da reciprocidade já é um projeto de lei que tramitava há algum tempo no Congresso Nacional. Ele começou ali no Senado Federal, é uma proposta de autoria do senador Zequinha Marinho, só que ele estava um pouco travado. Ele surgiu, na verdade, no contexto da aprovação da lei antidesmatamento pela União Europeia. Existia um temor muito grande da bancada do agro aqui no Congresso e em Brasília de que esse projeto de que essa lei antidesmatamento da União Europeia pudesse interferir nos negócios brasileiros no exterior e também em uma concorrência desleal para os produtores brasileiros. Bom, diante desse cenário, o senador Zequinha Marinho protocolou esse projeto de lei no Senado e ele começou a tramitar, mas não avançou muito. Ele está sob relatoria da senadora Tereza Cristina, que é uma das principais representantes da bancada do agro aqui em Brasília. Ela, inclusive, ocupa cargo de diretoria na frente parlamentar da agropecuária. E agora, esse projeto de lei ganhou um novo fôlego com a questão do tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump. Primeiramente, em um primeiro momento, esse projeto de lei foi chamado de Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Ele, na verdade, torna obrigatório o cumprimento de alguns padrões ambientais compatíveis com a legislação brasileira. Ou seja, para que os produtores brasileiros não ficassem prejudicados tendo padrões ambientais mais altos, mais rigorosos a serem cumpridos do que seus concorrentes no exterior, que acabariam podendo exportar, por exemplo, carne e outros alimentos para o Brasil com um preço menor do que esses produtores brasileiros, graças a uma exigência um pouco inferior. E isso foi justamente ali na mira da competitividade do agronegócio para garantir que os produtores brasileiros conseguissem manter esse nível de competitividade com os produtores estrangeiros. Mas agora esse PL ele ganha algumas emendas que vão ser tratadas nessa votação amanhã desse projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Esse projeto tramita em caráter terminativo. Isso significa que, se ele for aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, ele já vai direto para a análise da Câmara dos Deputados. E existe uma certa pressa. Na semana passada, a senadora Tereza Cristina, que é relatora, disse que a intenção
é fazer com que esse projeto de lei seja aprovado no Congresso Nacional, e aí a gente fala aprovação no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, antes do início da vigência dessas tarifas de Donald Trump, já no dia 2 de abril, agora na quarta-feira. Então pode ser que a gente tenha um rito de tramitação um pouco acelerado, e isso vai contribuir, quem vai contribuir muito para isso vai ser a bancada do agro, que é uma bancada muito forte, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, então eles devem acelerar. Principalmente, eu queria destacar com vocês uma emenda que foi apresentada pelo senador Efraim Filho, que determina a adoção da reciprocidade, aqui eu vou ler o termo que ele usou, quando houver medidas desleais de comércio. E aí já é um recado muito claro para os Estados Unidos de que o Brasil vai responder, a Câmara do Comércio Brasileiro vai responder quando essas medidas forem consideradas desleais. Então, a senadora Tereza Cristina já acatou essa emenda para expandir o arcabouço desse projeto de lei que começa como uma política nacional sobre a mudança climática para tratar também dessa questão das tarifas. A gente preparou uma telinha falando sobre o PL, inclusive da reciprocidade, né? O que prevê esse projeto. E se já tiver ok, a gente pode trazer aqui alguns comentários, né? Porque a gente separou alguns pontos e eu e a Letícia vamos dividindo aqui os principais pontos, né, que tratam ou que estão nesse projeto de lei da reciprocidade. A Lara já trouxe, né, alguns pontos e como está a tramitação, mas só para você que chegou agora, acompanhar conosco esses principais pontos que estão em discussão lá no Congresso. O PL da reciprocidade equipara, então, exigências de padrão e controle ambiental e prevê também, Letícia, a reciprocidade de tratamento aos países e blocos econômicos que impuserem barreiras comerciais ao Brasil. Também há questões relacionadas a concessões, né? Pois é, e um outro ponto é que esse PL determina critérios para suspensão de concessões comerciais e investimentos em respostas práticas e unilaterais. E um outro ponto que a gente destacou é que permite a adoção de medidas de retaliação, como restrição à importação de bens e serviços. Então a gente tem os principais pontos aí do PL da reciprocidade, que como a Lara trouxe para a gente, né, já vai entrar em discussão, né, Lara? O governo até indicou, né, Lara, que vai dar apoio a essa proposta, né? Exatamente, Letícia. Até então o governo não tinha se envolvido muito nessa discussão, até porque já era uma discussão coordenada ali pela bancada do agro e eles normalmente não precisam de muito apoio de outras bancadas para fazer avançar, mas diante desses sinais recentes que o presidente norte-americano Donald Trump tem dado, o governo brasileiro também tem se movimentado em vários níveis no executivo com essa comitiva de diplomatas brasileiros que foi aos Estados Unidos, como você pontuou, mas também no legislativo. Então, foi indicado que o governo vai sim dar apoio a essa proposta. Essa, inclusive, é uma das frentes de atuação que o Palácio do Planalto tem adotado diante desse cenário. No sábado, o presidente voltou ao Brasil, a comitiva brasileira que participou de missão oficial na Ásia voltou ao Brasil, mas antes desse retorno, o presidente Lula fez um balanço da viagem à Ásia e falou exatamente sobre essa questão das tarifas do presidente norte-americano Donald Trump. Nessa declaração, Lula disse que o governo brasileiro vai esgotar todas as palavras do dicionário de negociação, e ele usou esse termo, até que sejam tomadas outras medidas, como, por exemplo, recorrer à OMC para garantir o livre comércio entre os países e também adotar a questão da reciprocidade. Então, essa já é uma das frentes de atuação, é o plano A, o plano B, o plano C, que o governo federal tem procurado para garantir que os produtores brasileiros não sejam muito impactados por esse tarifaço norte-americano. A Lara falou aí, mas a gente tem um trecho, um vídeo dessa fala do presidente Lula falando exatamente isso, que ele vai esgotar todas as possibilidades de negociação antes de ir à OMC ou retalhar os Estados Unidos por conta dessas tarifas. Vamos ouvir? O Brasil está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Nós estamos negociando. Tanto o meu ministro Mauro Vieira quanto o meu ministro Geraldo Alckmin já fizeram 2 reuniões com os representantes de comércio dos Estados Unidos para discutir. Antes de fazer a briga da reciprocidade ou de fazer a briga no OMC, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi, historicamente, um país importante para o Brasil. Nós temos um fluxo de comércio de 87 bilhões de dólares.
eles são superavitários em 7 bilhões, sabe? Então eles também têm que pensar na responsabilidade deles. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer na economia americana. Não sei o que pode acontecer. Eu não sei se isso vai repercutir na inflação americana, se isso vai repercutir no aumento da taxa de juros. Ou seja, é importante a gente apenas ter em conta que o presidente Trump tem o direito de fazer o que ele quiser na política americana. E nós temos que ter o direito de fazer o que nós quisermos na política brasileira, sempre levando em conta de que nós somos defensores do livre comércio. É importante lembrar que o discurso que eles estão fazendo agora nos Estados Unidos é totalmente antagônico ao discurso que eles fizeram dos anos 1980 aos anos 2022. Totalmente antagônico. Os Estados Unidos passou quase 40 anos pregando o livre comércio, pregando a globalização, o livre comércio. E, de repente, encontra-se um presidente que ganha as eleições dizendo América para os americanos, que é um direito dele, da mesma forma que eu defendo o Brasil para os brasileiros. Mas como o Brasil não está isolado no planeta Terra, a gente está ligado por terra e por mar e pelo ar, todo mundo respira o mesmo ar, todo mundo utiliza o mesmo mar e todo mundo tem menos terra do que água, nós achamos que uma boa parceria entre os países é muito importante. E é com muita tristeza que eu vejo os Estados Unidos, sabe, fazer com que o Trump pareça o xerife do mundo. Ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Eu acho que todos os países vão ter as reações que melhor condizerem com as necessidades de cada país. Então, eu vou dizer para você, o Brasil vai tentar negociar ao máximo, todas as palavras que estarão no nosso dicionário de negociação, nós iremos utilizá-las. Mas nós não teremos nenhuma preocupação de recorrer ao OMC, que é o lugar onde todos os problemas comerciais deveriam ser resolvidos, ou, se não for resolvido, nós temos o direito de impor reciprocidade aos Estados Unidos. É simples assim. Não tem nenhuma dificuldade. Sabe? Os Estados Unidos só têm que saber que eles não estão sozinhos no planeta Terra. É só olhar o mapa do mundo que a gente vai perceber que os Estados Unidos está ligado a muitos outros países. E se ele toma uma atitude unilateral, sabe, eu acho que isso pode não ser tão bom para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, a gente trouxe então a declaração do presidente Lula, né, a respeito da reciprocidade das tarifas, as tarifas recíprocas, né, as tarifas que passam a valer a partir do dia 2 de abril. E o presidente Lula traz duas questões de que vão de encontro, né, ao que a gente falou logo no inicinho, e já a gente vai trazer aqui também um especialista para conversar conosco a respeito, mas antes da entrevista, só queria deixar alguns pontos mais esclarecidos e também compartilhar com vocês algumas questões. O presidente Lula fala que os Estados Unidos não estão sozinhos no planeta Terra e de que Donald Trump não foi eleito para ser xerife do mundo, né, e sim para governar os Estados Unidos. Mas parece que Donald Trump tem, né, pensado ou tem agido como se os Estados Unidos fossem realmente algo isolado no planeta Terra, porque vem trazendo os Estados Unidos, né, para um protagonismo, mas nem sempre um protagonismo que venha contribuir, né, para novas parcerias ou para parcerias de sucesso, ações que podem beneficiar, de certa forma, não só a população, o povo norte-americano, como também outros países. O presidente Donald Trump tem agido, né, de uma forma bem imperativa e também bem sonhadora em alguns aspectos. A gente até brincou um pouco sobre o fantástico mundo, né, de Donald Trump, né, fazendo essa analogia ao fantástico mundo de Bob, em que no desenho o personagem criava, né, mundos, situações, realidades paralelas ao mundo em que ele vivia. Ele criava um mundo para fazer o que bem entendia, o que estava ali na criatividade dele.
E em alguns momentos a gente tem a impressão de que Donald Trump faz, né, se retira da realidade e vai para um fantástico mundo de Donald Trump, onde ele pode agir. Só que esquece que esse mundo é um mundo real, né, e muitas pessoas podem ser impactadas por isso. Mas eu queria aqui também pontuar que Donald Trump sempre foi Donald Trump, ele sempre trouxe essas declarações polêmicas, não são de agora, né? Então, desde as eleições, desde o período de campanha, Donald Trump tem feito declarações polêmicas, tem feito declarações que mexem, né, com toda uma sociedade e com toda a geopolítica, né, que existe. Então, algumas declarações, por exemplo, né, em relação aos imigrantes, ele já fez algumas referências até a alguns grupos de forma pejorativa, falou também sobre a construção de um muro, né, na fronteira do México, a proibição de entrada de muçulmanos nos Estados Unidos, que geraram inclusive debates, né, sobre racismo, sobre xenofobia, sobre direitos humanos. Então são essas questões que eu queria pontuar e além disso, né, questões relacionadas à saúde pública, à Covid, as questões climáticas e agora ele vem falar também sobre a questão do terceiro mandato. Então ele falou que é possível, mas é preciso driblar a Constituição. A gente vai saber se é possível mesmo. A Letícia até falou, né, sobre a questão do Congresso. É porque ele tem que passar pelo Congresso, exato, essa questão. Se não for, como que vai ser? Porque o que a gente tem visto, ele tem ali uma maioria, mas não é uma ampla maioria. Então, muitas das ações que o Donald Trump tem feito nesse governo é ali na caneta mesmo, em medidas provisórias, porque ele não tem conseguido, ele não mandou nenhum projeto muito polêmico. E a gente tem visto isso porque saiu algumas pesquisas de popularidade e o Donald Trump tá em queda em relação a essa popularidade, que é uma coisa que a gente também tem visto lá na Argentina com o Milei, que as pessoas e a gente pode fazer um comparativo até com o presidente Lula aqui no Brasil. Você tem um discurso que funciona ali de quando você tá na eleição, mas quando você é governo, você não tá mais em eleição, é um governo para todo mundo. Então, essas declarações, querendo ou não, elas já dão um recado que a popularidade dele não tá sendo bem vista ali pelo governo, assim como tá acontecendo na Argentina e aqui mesmo no Brasil, porque vamos ver se essas medidas de todas, essas declarações, essas bravatas, se isso de fato vai funcionar, principalmente nessa questão da taxação, porque se fala muito de reindustrializar os Estados Unidos, mas isso é possível se fazer a curto prazo, porque a indústria não é uma coisa que se constrói, né, do dia para a noite. E para nos ajudar nessa conversa, a gente recebe agora o professor Pedro Hudson, ele que é professor de Relações Internacionais no IBMEC. Professor, obrigada por nos atender, um prazer falar com o senhor, boa noite. Boa noite, pessoal, é uma honra poder participar aqui com vocês. Professor, que mundo fantástico de Donald Trump é esse? Como que o senhor caracterizaria esse mundo? A gente parece que vê o Donald Trump vivendo numa sociedade paralela, ou numa realidade paralela. Parece que a gente tem que ler, às vezes, umas 3 vezes para acreditar de que aquilo realmente é verdade, né, em algumas declarações. Que mundo é esse que vive o Donald Trump? Olha, é um mundo bastante isolado. Como foi abordada essa questão, nós não estamos mais em período eleitoral. E é importante frisar que o que nós percebemos é uma tentativa de fazer a economia americana crescer, pelo menos na visão do mundo do Trump. Mas a verdade é que, considerando que estamos falando da maior economia do mundo, de um mercado internacional que está totalmente interligado, a realidade é diferente do discurso. Então, esse fantástico mundo, como vocês mesmos citaram, pode acabar tendo que lidar com efeitos muito negativos dessas medidas econômicas isolacionistas. Professor, essa questão de todas essas falas do presidente, isso é mais realmente por uma questão de ideologia ou é mais talvez uma mensagem que ele tenta passar? E uma outra questão já emendando nisso, porque muito se fala, né, e o governo americano, que essas taxações é por causa de uma questão nacionalista, do protecionismo. É possível reindustrializar os Estados Unidos assim a curto prazo? Olha, veja bem, a gente tem tanto a questão da ideologia quanto a parte da teoria econômica propriamente dita. Então, é claro que
A campanha do presidente Trump ela foi feita, de fato, em cima desse discurso de nacionalismo, de reerguer a economia americana, de voltar para o cenário internacional, que a indústria americana ganhe grande destaque novamente. Então tem, claro, essa questão da ideologia, a questão que você coloca para o eleitor ali, quando você analisa os dados demográficos, os espaço geográfico, a votação do presidente Trump, você vê que ele angariou um apoio considerável, em especial em regiões mais suburbanas, que vinham sendo afetadas pelo desemprego. Então, não é de agora esse debate nos Estados Unidos sobre a questão da indústria americana. Agora, a questão é que você entra na parte da teoria econômica em que esse discurso de proteger a indústria nacional com o objetivo de fazê-la se desenvolver e alcançar um patamar mais alto de desenvolvimento, esse não é um discurso novo. Ele é um discurso que, inclusive, foi adotado pela CEPAL nas décadas passadas para a América Latina como um todo. É um discurso ainda muito vivo aqui no Brasil. Veja bem aquela questão que nós lidamos 2 anos atrás com o debate às taxas das blusinhas chinesas. Essa questão é sempre uma coisa que se coloca, de que existe no imaginário de que você tem que taxar as importações para que você possa proteger a indústria nacional, com o objetivo de dar mais visibilidade a essa indústria, que ela expanda a sua produção, de gerar mais empregos. Agora, como eu falei, nós estamos lidando com um mundo em que as economias são cada vez mais interligadas e, pelo menos no meu ponto de vista, o efeito econômico dessas tarifas ele tende a ser muito mais negativo do que positivo. Nós podemos até abordar depois em maiores detalhes por que tende a ser mais negativo com base nos movimentos de mercado nos últimos dias. Agora, se é possível reindustrializar, vamos dizer assim, os Estados Unidos nunca deixou de ser uma potência industrial. Agora, fazer com que a indústria americana possa, de fato, apresentar um rápido crescimento no médio prazo, pode até ser possível, mas a previsão para o cenário econômico é que isso vai vir acompanhado de um cenário de estagflação, ou seja, a economia não vai crescer e os consumidores americanos vão lidar com o cenário de inflação nos próximos meses, como resultado dessa política de tarifas. Professor, boa noite. Lara, aqui de Brasília. Bom, eu tenho uma pergunta exatamente nesse sentido. O presidente Lula declarou que o cenário ainda é impreciso, ainda não se sabe quais vão ser os efeitos nem no mercado internacional, mas também no mercado dos Estados Unidos, né? A gente está falando o quê? De alta taxa de juros, de aumento na inflação, como o senhor falou. Eu queria saber se essas medidas do governo Trump, na sua visão, são sustentáveis a longo prazo e se ele vai conseguir manter os Estados Unidos como essa ilha isolada que ele tem sinalizado nos últimos meses, principalmente desde o discurso da última campanha. Olha, Lara, ao meu ver, não é uma medida sustentável no longo prazo, até por questões políticas, questões de popularidade. Um presidente que tem adotado um discurso de buscar aí um terceiro mandato que, no momento, é inconstitucional, mas a questão é a seguinte: a população americana ela está receosa com a inflação nos próximos meses. Basta a gente analisar o comportamento do mercado, as bolsas, os contratos futuros nos últimos dias. No dia de hoje, com essa fala do Trump sobre o tarifaço, que vai ser anunciado oficialmente já agora na quarta-feira, dia 2 de abril, que o próprio governo americano tem chamado de o Dia da Libertação Nacional. Então, o que se espera, o que o mercado financeiro, inclusive, especula, é que esse cenário de tarifa, se for aplicado como o discurso do Trump tem deixado claro, isso deve levar a um cenário de retração na economia e inflação. Veja bem, os Estados Unidos é um país que tem um comércio muito dinâmico com todas as nações do mundo. Se nós pensarmos em termos de Brasil, por exemplo, os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial, estão atrás apenas da China. E pensando no mercado americano propriamente dito, é importante ressaltar que os Estados Unidos também depende muito da importação de uma série de produtos. Produtos agropecuários, como, por exemplo, soja, milho, produtos oriundos da indústria sucroalcooleira, por exemplo, diferentes tipos de carne de boi, porco, frango, importação, por exemplo, de produtos feitos dentro da indústria do aço. E a questão é que se você taxa esses produtos,
esses produtos eles vão chegar mais caro para o consumidor. Então, essas tarifas elas sempre são repassadas para o consumidor. E isso impacta no bolso, isso impacta nos preços, e isso tende a levar, ainda mais se nós considerarmos que, se de fato essa ameaça de taxação se aplicar a todos os países e a todos os produtos, isso vai ter um efeito muito rápido na inflação do país, tendo em vista que isso vai começar a pesar nos custos, não só da indústria americana que importa uma série de insumos, mas, consequentemente, no bolso dos consumidores que vão ter que lidar com esses preços mais altos. E é importante ressaltar também que o Banco Central americano tem adotado uma política aí cautelosa com relação aos juros. Então, se o Banco Central perceber que os Estados Unidos realmente está caminhando para um cenário de alta na inflação, tendo em vista o aumento nos custos resultante dessa política de tarifas, o que se espera é que o Banco Central local, então, aumente a taxa de juros nos Estados Unidos, como tem sido o cenário mais recente, e, consequentemente, essa alta de juros acaba impactando, inclusive, no crescimento econômico ao tornar o acesso ao crédito mais caro. Então, por isso que se fala o cenário de estagflação, a economia deixando de crescer porque o investimento privado cai. Estamos falando de um país em que o investimento privado é muito importante, então o investimento privado cai, a economia deixa de crescer, e ali você vai lidar também com o cenário de inflação, preço subindo por causa dos custos mais altos que a indústria vai acabar transferindo para o consumidor. Professor, eu queria abordar também outras questões relacionadas aos Estados Unidos e também ao presidente Donald Trump. Primeiramente, em relação a esse terceiro mandato, é possível é possível driblar a Constituição, como tem se falado, ou é algo improvável, é apenas uma ilusão? Olha, ilusão não é. Teoricamente é possível. Assim, os republicanos eles conseguiram maioria nas últimas eleições, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Agora, não é uma maioria com uma vantagem tão expressiva assim. Então, você precisaria ali de um debate muito intenso, você precisaria realmente que o Congresso americano abraçasse essa ideia. E, claro, depende não só do interesse do Congresso em tentar fazer essa mudança na Constituição para permitir que o presidente Trump tente ali daqui 3, 4 anos um novo mandato, mas isso, claro, vai depender também do clima político. Então, considerando a aprovação do governo Trump, que tem caído nas últimas semanas, e a depender do comportamento dessa aprovação nos próximos meses, que depende muito da situação da economia, então você vai acabar não tendo clima político nas ruas, uma aprovação ali por parte dos eleitores, para que você respalde uma possível ação do Congresso rumo a essa mudança para permitir um terceiro mandato. Como eu citei, essa preocupação do mercado com relação a uma estagflação nos Estados Unidos, ela com certeza ela vai respingar e muito na avaliação do presidente, consequentemente isso mexe com o clima político para qualquer mudança que exija ali um grande apoio dos parlamentares. Professor, sobre essa questão de boicote, que alguns países vêm falando ali, principalmente Canadá, alguns países ali, Inglaterra, falando, esse boicote na prática, ele realmente tem algum efeito? E uma outra questão, qual que é a capacidade de negociação do Brasil em relação a esses outros países que falam que vão ali realmente fazer essa reciprocidade? Se o Brasil realmente tem essa capacidade de negociação em relação a isso? Certo, vamos lá, vamos falar dessa questão da reciprocidade primeiro. Olha, tem efeitos, e ao meu ver os efeitos são negativos. Veja bem, por que os efeitos são negativos? Estamos falando de taxações. Quem arca com o custo dessa taxação, no final, é sempre o consumidor. Então veja bem, Canadá, México, Brasil, Japão, nós estamos acompanhando nos últimos dias, inclusive, uma movimentação dos governos da Coreia do Sul, da China e do Japão, com relação a criar-se ali uma zona de comércio para tentar driblar qualquer dificuldade que venha se impor para as economias locais nesse cenário de tarifaço do governo americano, mas é importante notar que, veja bem, se você, no primeiro momento, de fato, pode parecer ali interessante você retaliar o governo americano, então é sempre aquela questão, não, se o governo exige visto dos turistas brasileiros, nós vamos exigir visto dos turistas americanos. Se o governo
americano coloca uma série de tarifas sobre nossos produtos, nós vamos também colocar de forma recíproca uma série de tarifas sobre os produtos americanos. A questão é que, veja bem, quem paga o preço disso no final das contas é o consumidor. Porque da mesma forma que a indústria americana sente os efeitos dessa alta nos insumos por causa das tarifas e repassa isso para o consumidor, e como nós falamos, isso impacta no desempenho da economia, na inflação de maneira geral, o mesmo acontece com os países que possam adotar ali medidas de retaliação. É o caso do Brasil, por exemplo. No Brasil, nós estamos lidando com um cenário de inflação, nós temos uma grande incerteza com relação à política fiscal do governo Lula. Então, veja bem, o que nós temos acompanhado aí nas últimas reuniões do Copom, a alta na Selic. Então, se nós adotarmos uma medida de retaliação em que nós vamos taxar os produtos americanos que entram aqui no Brasil, e vejam, são muitos os produtos, os Estados Unidos, como eu já citei anteriormente, o mercado americano é o nosso segundo maior parceiro comercial, só perde para a China. Quem vai arcar com o custo dessa alta de insumos que chega até a indústria é o consumidor brasileiro. E, consequentemente, a inflação do nosso país vai refletir essa alta nos preços. Então, quem vai perder é o consumidor brasileiro. Então, veja bem, uma medida inteligente não é você adotar ali uma política de retaliação, porque ao retaliar, quem vai sofrer vai ser o consumidor, impacto direto na inflação e, consequentemente, nas avaliações sobre altas futuras na taxa Selic por parte do Banco Central. Então, o que o governo brasileiro deve buscar, então, ao invés de uma retaliação, é buscar novos mercados, como não só a China, mas a União Europeia e diferente os outros países. Estamos falando do Brasil, um país que é um país agroexportador, que exporta uma série de commodities agrícolas, pecuárias e minerais, como, veja bem, o petróleo, o minério de ferro e uma série de produtos da indústria metalúrgica do nosso país. Então, ao invés de procurar em retaliar as tarifas americanas, o que nós devemos buscar é aumentar o nosso comércio com as outras nações, estreitar os vínculos, tal como o governo do Japão, da Coreia do Sul e da China estão buscando fazer, e justamente para que, nessa tentativa de abrir novos caminhos com base no comércio, a economia brasileira aí sim seja positivamente afetada, com aumento das exportações, maior entrada de divisas e controle da inflação resultante dessa apreciação do real. Então, o caminho, ao meu ver, não é retaliação, não é essa reciprocidade. É aceitar, é uma questão do governo americano. Vamos fazer o que então? Vamos buscar novos caminhos para a economia, novos parceiros que estejam interessados em comprar nossos produtos, nossa soja, nosso milho, nosso etanol, nossa carne, nosso aço, países que realmente possam contribuir para a economia brasileira, porque essa retaliação só vai trazer mais prejuízo para o bolso do consumidor. Muitos capítulos virão ainda, né, professor? E com certeza a gente vai contar com a presença e a participação do senhor aqui, professor Pedro Hudson, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, obrigadíssimo, tá? Pela participação, pelos esclarecimentos. A gente conta com o senhor em outras oportunidades. Eu que agradeço, pessoal.